voltando aqui agora com som, né? Porque senão ninguém vai conseguir ouvir a gente. Olá, boa noite, boa noite. Dina Alves está aqui comigo, um prazer enorme. Nós estamos começando agora a nossa transmissão aqui do Vem Pra Aula dessa noite. Eu queria apresentar você primeiro, Dina. Dina é feminista, negra, advogada, coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCRIM. E, assim, uma honra enorme estar te recebendo aqui para a gente bater um papo. O tema da gente, dessa nossa conversa hoje, é Mulheres da Periferia e as Consequências do Isolamento. Nós estamos online e ao vivo no meu perfil do Facebook, também na página do Facebook. A gente está vivendo um momento difícil de conexão, né? Porque está todo mundo usando muito a internet, ela está muito demandada, então, se o sinal tiver algum problema, cair, alguma coisa assim, é só voltar que a gente reconecta. Vamos seguir nessa nossa conversa, tem muito assunto importante para a gente falar, e eu queria começar passando a palavra para você, Dina, para você dar uma boa noite para quem está chegando agora, se juntando a nós aqui nessa rede social, para a gente falar um pouco desse tema, que é um tema de muita relevância. Sim. Boa noite ao Walter, né, professor Walter. Muito prazer conhecê-lo. Sou, de certa forma, filha da cidade do Guarujá, onde o professor vive, atua politicamente como professor da rede pública. Morei muito tempo aí na cidade, né, participei também ativamente da vida política, dos movimentos, da vida artística da cidade de Guarujá. Tenho um carinho imenso pela cidade, pelas pessoas que moram aí, minha família mora no Guarujá ainda. E é muito importante a gente fazer esse debate, principalmente na cidade do Guarujá, falar do lugar da mulher negra na sociedade, na cidade do Guarujá, principalmente não só por conta, né, desse momento que a gente está vivendo agora, a pandemia, mas os últimos acontecimentos que vieram um pouco antes, que foi o desabamento dos morros, né, as pessoas que foram as principais vítimas da chuva na cidade do Guarujá. É uma cidade composta por quase 5 favelas. E, às vezes dá esses delays no som, é normal, mas a gente está conseguindo te ouvir bem. Deu uma travadinha no som, mas te ouvimos bem. A gente é uma cidade extremamente abençoada pela natureza, né? Mas que tem uma história de muitas contradições, né, Dina? Você falava das desigualdades e da necessidade da gente tratar desse tema, olhando para a questão social e também econômica, mas também de reconhecermos, né, que somos uma cidade muito desigual e que reproduzimos facilmente essa desigualdade, às vezes até sem perceber, no nosso próprio discurso, quando a gente olha para esse lado turístico da cidade e esquece que mesmo a atividade turística ela não pode, não deve, é impossível, porque é teórico isso, né? Ela não deve abrir mão de melhorar a qualidade de vida da sua população, né? Não faz sentido que uma atividade econômica consiga ser desenvolvida e atender a uma demanda de público que procure a orla, procure as praias, procure essa beleza natural que a gente tem aqui, e se esqueça que a gente tem uma necessidade enorme de suprir condições mínimas de dignidade e de sobrevivência, né? Pessoas que estão vivendo em condições subnormais, penduradas, eu costumo falar, não é um termo pejorativo, mas para chamar muito a atenção, né? Penduradas nos morros, correndo risco, como a gente viveu agora, a perda de muitas vidas, e também em áreas alagadiças, em manguezais, que são até mesmo áreas de preservação, e que não oferecem a condição de salubridade, né, de viver de maneira saudável naquele ambiente, né? As pessoas têm que viver ali porque não tem onde morar. Então, isso daí também é um ambiente que promove uma violência, que é uma violência social, e que vai, entre aspas, né, bater muito forte na casa dessas pessoas também a violência doméstica, né, Dina? Eu queria ouvir de você essa tua história em Guarujá, um pouco isso, né? Como é que você enxerga essas desigualdades tão gritantes que a gente tem aqui
em termos mesmo de violência do ponto de vista estético, estrutural na cidade, né? Porque a desigualdade é uma violência, né? Não é só violência física, né? Uma violência Sim. econômica, né? Então, Guarujá é a representação simbólica, e por que não dizer física também, na sua estrutura colonial, da nossa história de escravidão. Guarujá tem um hotel chamado Hotel Casa Grande. Isso já diz muito sobre a nossa história, né? Sobre a fundação do Brasil, sobre as desigualdades sociais e raciais. Guarujá é uma cidade, como você mesmo falou, muito, muito rica, muito bonita, mas que esconde as desigualdades nas suas periferias. Eu tive experiências assim que me marcaram, né? Marcou a minha vida, que foi essa experiência de viver no Morro da Vila Baiana, de morar no Morro da Vila Baiana, de ver a população do Morro não poder ter acesso a direitos, acesso à cidade. Então, para mim, Guarujá é essa representação simbólica da nossa história e que reatualiza uma ordem colonial no Brasil, que reatualiza essas relações, que tem que ter uma empregada preta que mora no Morro da Vila Baiana, que desce todo dia um morro para ir trabalhar na casa da patroa branca e rica do Jardim Virgínia, da Pitangueiras, essas relações que são relações rígidas, que não muda, porque é o racismo estrutural que orienta essas relações. Então, a cidade, ela representa muito bem essa colônia que a gente vive no Brasil. Apesar da escravidão ter passado, já ter, né, quantos séculos nós temos aí, que teve a Lei Áurea, né, 1888, decretou-se a abolição da escravidão, essa abolição não conclusa. E Guarujá, ela representa que, de fato, essa abolição ela não foi concluída para a população que mora nas periferias da cidade, que não são poucas. Uma população que sobrevive majoritariamente com o transporte, que é a bicicleta, porque nós temos aí na cidade também um monopólio do transporte, como é também uma realidade para vários lugares do Brasil. E então, Guarujá, se a gente quiser falar de racismo estrutural, de violência das suas mais né, facetas da violência, das suas formas, tanto a violência contra as mulheres, quanto a violência contra a juventude negra, contra os adolescentes, a gente está falando de Guarujá, uma cidade que tem a Fundação Casa, ali na Ademar de Barros, uma cidade que tem desigualdades absurdas, né, desigualdades sociais absurdas. Então, eu vivi isso e eu posso falar disso, né? Foi uma realidade que eu transitei ali no Morro da Vila Baiana para o Morrinhos. No Morro da Vila Baiana, eu vivi toda essa experiência de dificuldade de não acesso à cidade, aos direitos, ao estudo, à alimentação saudável, até a própria casa. E no Morrinhos, da mesma forma, eu vi muitos meninos, né, jovens e adolescentes morrerem na mão da polícia, né, e muitas mães também fazer essa trajetória histórica de reivindicar justiça numa cidade tão injusta que é a cidade do Guarujá. Dina, o teu relato, assim, ouvindo você falar, né, tem ali vários elementos que te colocam numa posição muito tranquila, né, para debater esse tema, porque você é mulher, negra, periférica, e hoje está numa condição de lutar pela efetivação de direitos, porque você é uma operadora de direito, né? Formada em direito, advogada atuante. A tua história de vida te levou por um caminho que hoje é o caminho de buscar por justiça. E o papel do advogado é esse, né? O papel do operador do direito é a luta por justiça, né? Em que sentido que essa tua formação, lá da tua infância, esse tempo que você passou aqui, acho que da adolescência, né, em diante, como é que essas experiências contribuíram para você, hoje, fazer as escolhas que você faz na tua carreira? De atuar da maneira como você atua, de direcionar
esse teu discurso, essa tua visão de mundo, ter sentido na pele toda essa injustiça, fortaleceu você para essa luta que é tão necessária, a ponto de você hoje, por exemplo, aceitar estar aqui comigo discutindo esse tema, sem a gente nunca ter conversado antes, embora eu sigo você no Facebook e tenho uma admiração enorme, né, pela tua postura, mas por que estar aqui hoje falando desse tema? Eu queria que você dissesse para mim o que a Dina, lá no Morro da Vila Baiana e lá no Morrinhos, sentiu de tão forte que te obriga a estar aqui, porque é um pouco isso, né? A gente se sente obrigado a fazer isso, não é algo que a gente escolha, parece que a gente é escolhido para fazer isso, né? É uma obrigação nossa, moral até, fazer essa luta. A população negra, a população racializada, a população negra, a população indígena, a população das periferias, elas reivindicam todos os seus direitos, né? Porque a gente vive uma experiência de vida de negação de todos os direitos, desde a liberdade à vida. A gente reivindica os nossos direitos, grita, fala o tempo todo. Assim, não sou eu que estou falando, mas é um corpo coletivo que fala, né? Então, eu não fui a escolhida, né, a falar, e de repente eu fui ouvida, e eu estou aqui falando hoje nesse espaço, ou no espaço também do direito, ou no espaço da academia. Estou terminando o doutorado agora. A população negra, especialmente a população negra, desde da época da escravidão, que ela reivindica, que ela fala, que ela tem fala. A diferença é que ela não é ouvida, né? Então, a gente elabora diversas formas de resistência. Então, a Juventude Negra do Guarujá fala muito. O grupo que o Rafael organizou, protagonizou, o Afroqueto, ali é uma fala da favela, ali é uma fala, é um grito, é um pedido de justiça. A diferença é quem é que está ouvindo essa fala, né? Então, o que me trouxe foi isso, foi um corpo coletivo. Desde o final dos anos 80 que eu estou nessa área dos direitos humanos. De que forma? Acompanhando a minha mãe a buscar justiça para filhos das vizinhas, das nossas vizinhas no sul da Bahia, contra a violência policial, né? Filhos assassinados. E aí, desde os meus 8, 9, 10, 12, a adolescência, que eu estou fazendo esse caminho. E aí vem a participação nos movimentos sociais, que é muito importante. A minha formação, ela vem do movimento social, do movimento negro, do movimento feminista negro, do movimento dos direitos humanos, comunidades eclesiais de base, no final dos anos 80, e é isso, né? A gente sente na pele. Então, acho que na hora que o ouvido, de fato, talvez aconteça agora, saímos aqui. Tá Não, me ouvindo? voltou. Estou ouvindo, estou me ouvindo. Viu a imagem, né? Deu uma travadinha, mas deu para te ouvir. Né? Tá. Pode concluir essa questão da importância, por exemplo, dos movimentos sociais para o enfrentamento dessas lutas, né? Então, a gente tá fazendo esse corpo coletivo desde muito tempo, né, Walter? Nenhum preto que veio de África que foi surrado como uma vítima passiva, né? A resistência, a produção da resistência, ela é uma produção constante, contínua e diária, e ela está em todos os territórios. Os indígenas estão numa resistência histórica, a população negra também. E a população do Guarujá vive uma resistência histórica, sim. A questão é que existe, né, essa elite, existe esse projeto político, que é um projeto político de poder, que é um projeto político do monopólio da violência, e que, de fato, vai utilizar principalmente o sistema penal, que é um dos dispositivos de poder que a elite exerce. Um deles é a educação, o outro é o sistema penal, o outro é a própria cultura, do que é cultura, do que é arte. E o sistema de justiça penal, que é a minha área, é um dos dispositivos de poder, uma tecnologia de dominação, de extermínio, de encarceramento.
a gente vê os dados do encarceramento na Baixada Santista em geral e pegar Guarujá, por exemplo, a gente vai ver que em várias periferias de Guarujá, Morrinhos, Vila Baiana, o Morro do Macaco, todas essas periferias têm pessoas que estão, que têm famílias, têm mães, têm pais, têm filhos que estão sem pais, ou mães que estão sem filhas, tem algum ente da família que ou foi assassinado pela polícia selvagem da Baixada, ou está encarcerado lá em São Vicente, na penitenciária de São Vicente, ou em São Paulo. Então, e existe uma resistência, né? Existe a resistência dessas mães, desses movimentos. Essas mães que vai visitar os seus filhos estão fazendo uma resistência, estão também brigando contra o sistema penal. E é um sistema tão perverso que você percebe na sociedade uma luta contra a construção de unidades prisionais, de unidades de acolhimento de jovens, como se a gente fosse varrer para debaixo do tapete os problemas que são gerados dentro da nossa própria cidade, dentro da própria sociedade, não é? Eu me recordo quando da construção da Fundação Casa, aqui em Guarujá, e depois, nos diversos momentos de ampliação dela, parcelas da sociedade lutando para que não fosse construída na cidade. Mas é que a gente tem medo e tal. Mas espera aí, a violência está acontecendo aqui, o problema é aqui, as pessoas são daqui, é a mesma coisa com as pessoas em situação de rua, né? Você vê o trabalho que deveria ser de acolhimento, um trabalho focado mesmo na assistência social do ponto de vista técnico, e eu estou falando aqui da técnica, porque existe uma técnica para isso, de lidar com essa questão, com olhar social, com olhar para a saúde pública. Não, pega todo mundo que está na rua, que são moradores de rua, e até o conceito está errado, né? Você vê hoje autoridades públicas que deveriam compreender o que estão falando, né? E nem se apropriam dessas terminologias, mas não, são essas pessoas que estão morando na rua, elas têm que ser tiradas daqui, põe na Kombi e leva embora. É algo por aí, né? A sociedade, ela precisa acordar para essa realidade, né, Dina? Momentos como esse de discussão que a gente está fazendo aqui servem um pouco para isso, né? São alguns paradigmas, né? Alguns modelos que precisam ser quebrados, né? Você falou agora dessa questão mesmo da desigualdade social e econômica e da violência. E aí eu te faço uma pergunta: isso não é um discurso do coitadismo social? Eu queria que você respondesse a isso, né? Porque me incomoda muito quando a gente está falando dessa questão e vem sempre alguém dizendo assim: então você tem pena de bandido, leva para casa. Como é que a gente responde para essas pessoas? Se é que é possível responder para elas? Existem algumas retóricas, algumas narrativas, né? Existem muitas que são estratégicas, né? A narrativa dos meios de comunicação, da mídia hegemônica, principalmente, que é também um dos dispositivos de poder que as elites utilizam, e que constrói muito bem essa narrativa, principalmente através das novelas, filmes, e a gente percebe, né, agora, com o governo do Jair Bolsonaro, como essas narrativas, elas reatualizam essa ordem colonial de colocar a população negra no lugar em que ela realmente deveria estar na cabeça das elites, que é no lugar da delinquência, no lugar da subalternidade, no lugar da violência. Então, o Jair Bolsonaro, como uma figura pública, como um presidente da República, ele utiliza dessa narrativa e ele consegue ganhar, né, adeptos, principalmente pessoas das periferias, infelizmente. Mas essas pessoas não podem ser culpabilizadas por conta disso. Eu acho que tem um projeto político muito, muito maior, né? A questão é estrutural. E se a questão é estrutural, a gente tem que fazer esse caminho, o caminho de reconhecer e de entender a nossa história para entender essas relações também. Um dos motivos para que nasceu o direito penal foi para desarticular os grupos, né, da população negra. Então, um dos motivos da existência do direito penal na criação do Código Criminal, que foi oficialmente criado, porque antes disso já tinha um direito penal doméstico que exercia a violência através do chicote na mão do senhor de engenho, mas quando o direito penal foi criado, um dos motivos foi para isso, foi para
para reprimir qualquer forma de resistência e de jogar uns contra os outros. Então, desarticular o grupo, desarticular a periferia, desarticular as pessoas é um dos motivos muito importante que existe para que a hegemonia, para que o projeto de poder das elites se mantenha como se mantém, né? Como está aí. Jair Bolsonaro ganhou as eleições. Ninguém esperava essa vitória. E com discursos do vitimismo, com discurso de que, de fato, o negro tem que ser pesado como arroba, então eu reconheço um negro como se fosse um animal, o indígena é quase humano, né? Daqui a pouco ele, de repente, pode ser humano, mas ele ainda não é. E tantas outras violências, tantas outras narrativas que o presidente falou e que ele ganhou, e que as pessoas reproduziram essa violência. Tanto Não na ganhou, sua forma... não ganhou apesar. Ele não ganhou apesar desse discurso, né? Ele ganhou com este discurso. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque muita gente diz assim, não, não é bem assim, vai ser diferente. E hoje está mais do que provado de que ele não ganhou apesar do discurso dele, ele ganhou porque ele fez esse discurso. E aí dói muito para muitas pessoas que votaram nesse projeto terem que admitir que ele só foi eleito porque fizeram essa escolha, que foi a escolha de fazer, como você disse, de recontar a história brasileira do jeito que a gente estava conseguindo desconstruir, né? Uma história muito mal contada, né? A história do Brasil é muito mal contada, porque se a população parda e negra do nosso país, parda e preta, a população afrodescendente do Brasil, soubesse efetivamente da sua história, como é um trabalho que você citou, do Rafael, assim, que a cidade ficou muito triste pela perda, mas foi uma morte que também é muito simbólica para a história da nossa cidade. Talvez o Guarujá nem mereça a maneira como ele se foi, a cidade de Guarujá, né? Porque é uma cidade que homenageia escravista, com nome de avenida, e não se envergonha disso, né? Não merece ter heróis como ele foi, né? Mas ele foi até muito mais herói em vida, quando montou um projeto social para resgatar o valor da população periférica, preta, enfim, recontar a história dessa população. Porque na escola, eu sou professor, e é uma briga para a gente poder refazer o currículo contando a história correta. Quando a gente vai contar a história da escravidão e tem que contar da maneira correta, é uma briga. E agora vem esse tal de escola sem partido, querendo falar que ideologia na escola é ruim e tal. Como é que a gente não vai ser ideológico, né? Eu faço um embate muito, muito grande com relação a isso, Dino. Eu queria te apresentar um dado para tu discutir. Me desculpa estar falando assim, é coisa de caiçara, né? Para você discutir aqui. Esse é um dado interessantíssimo. Perdão, eu coloquei o gráfico errado. É esse aqui, ó, é um gráfico. Não sei se você consegue ver aí. Ele mostra dados do censo de 2010, é o último censo oficial. Isso é dado de Guarujá. Eu peguei no observatório do IDHM, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E aqui ele mostra para a gente, são dados oficiais do IBGE, tá? A população, esse roxo aqui, é a população que tem o ensino superior completo de Guarujá. Brancos, 13,2. Negros, 4,42. Fundamental incompleto analfabeto é a corzinha azul mais clarinha. Então, olha lá, os brancos com fundamental incompleto e analfabetos, 34% e os negros 42%. Então, você vê nos dois extremos, né? Os dois extremos. A realidade, ela não é só simbólica, não, ela é estrutural mesmo, né? Os negros, eles chegam menos à universidade, os brancos têm mais escolaridade. E quando a gente pega esse recorte, levando em consideração a questão da mulher, são números também duros de a gente ver e admitir, né? Aqui eu tenho também a população branca e negra, um outro comparativo rápido de renda. Olha isso aqui. Renda dos brancos, renda média, renda per capita média no Guarujá, cidade de Guarujá, de 2010, R$ 944 a renda média em Guarujá. Dos brancos. Dos negros, da população negra, R$ 557.
quase a metade, um pouco mais da metade. Quase a metade. Escolaridade e renda. Então, não é simbólico só, é estrutural. Estas estatísticas que representam essas diferenças, né, essa desigualdade desproporcional, é só a ponta de um iceberg, né, que se a gente for perceber, isso aí é uma estatística, né, conta-se, né, tantos por cento de pessoas tem pessoas que nem foram entrevistadas, enfim. Uhum. Se a gente for mais fundo, a gente vai ver assim que a diferença ela é muito mais perversa. Se a gente pegar dados, por exemplo, da violência policial no Guarujá, e a gente perceber essa diferença de quem tem acesso à educação, de quem tem acesso à prisão, de quem tem acesso ao ensino superior. A gente vê aí uma diferença gritante, absurda. É mais do que uma diferença de estatísticas, é estrutural de fato. É perceber, por exemplo, que essa pessoa que teve acesso, a população negra, que não consegue acessar o ensino superior, nem privado, não consegue chegar na UNAERP, ou talvez na Uniesp, é o mesmo menino da periferia que não consegue ir para a escola, ou que só vai para a escola da rede pública do ensino fundamental se tiver a merenda. É a discussão da merenda. Não, mas é isso mesmo. Nós tivemos uma discussão sobre a merenda aqui, né? Porque aproximadamente logo no início do isolamento pararam as aulas e aí foi tomada uma medida de assegurar o fornecimento de merenda para as crianças das unidades escolares. Então, qual foi a orientação? Aí teve 2 erros muito básicos, né, da administração. Primeiro, falando que a merenda ia continuar sendo servida para os alunos irem num determinado horário, foi estabelecido um horário para a criançada da manhã e outro para a criançada da tarde, eles deveriam ir à escola e eles teriam acesso à merenda. E a merenda seria servida só para os alunos regularmente matriculados nas escolas. Olha que perversidade! Olha que perversidade. Primeiro, sem preocupação nenhuma com a questão do isolamento. Segundo, sem preocupação social, real, nenhuma. É fato, sem nenhuma. Porque a mãe levaria uma criança que está com fome para comer a merenda na escola. E a mãe não está com fome. Se a criança está com fome, a mãe também está. Né? Então a gente fez uma discussão, o governo não ouve, né? Não ouve, não quer conversar, não quer diálogo, se entronou, né? Se entronou, é quase que uma monarquia, mas isso é em Guarujá, de modo geral, tem sido assim há muito tempo já, eu acho que desde sempre, né? Então é muito difícil o diálogo, porque a gente não quer só fazer a crítica, né? A gente quer também ter o diálogo para poder tentar uma mediação, para tentar uma solução. E dizia assim, gente, tem que assegurar a alimentação para aquela família inteira, não é só para a criança. Porque a criança que vai para a escola com fome, e tem casos e casos e casos de crianças, e relatos de crianças que vão para a escola para a merenda escolar, e não é todo dia que ela é servida, porque tem dia que falta o gás, tem dia que faltou a água, tem dia que a criança tem reunião na escola, eles não servem o almoço, e por aí vai. Quer dizer, no dia a dia, tudo bem. Aí, nesse momento, para fazer, entre aspas, bonito, eles decidiram servir a merenda. Mas aí, só para a criança, para a mãe, não. Aí depois mudaram, agora está numa outra condição, estão fazendo os marmitex, estão até servindo para algumas pessoas, é óbvio que estão entregando para alunos, tem a lista de alunos, mas não estão negando para muita gente. É uma forma meio privilegiada para alguns, não é para outros, é confuso. O ideal seria a gente ter uma renda mínima, para que ninguém precisasse comer na escola, né? Para que as pessoas pudessem comer em casa. Aliás, seria melhor que as pessoas tivessem uma casa digna para morar, né? Mas essa realidade é a realidade difícil com a qual a gente tem que lidar. E aí, Dina, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a condição da mulher nesse cenário, né? Você que viveu nessa realidade sabe que nós temos mais de 100 mil pessoas vivendo em comunidades aqui na nossa cidade. Você está agora, não está mais aqui em Guarujá, mas a sua família mora aqui. Pensa, fala para mim, como que é, na tua cabeça, pensar na condição que você viveu, que você sabe que tem tanta gente vivendo aqui, o que é esse isolamento social nessa realidade tão desigual que a gente tem aqui?
Como será que está a cabeça das mulheres nessa condição? As mulheres, nesse contexto atual, a gente sabe que são as principais vítimas da pandemia, né? Não estou falando que o vírus, né, a Covid-19, né, o vírus não vai atingir pessoas ricas e brancas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as mulheres negras das periferias, mulheres pobres que ocupam os morros, as favelas da cidade do Guarujá e de uma forma geral também. Se a gente sair do Brasil, a gente vai pensar na realidade da América Latina e as nações que estão sofrendo e que a população negra e a população indígena são as principais vítimas dessa pandemia, sim. É uma limpeza étnica, as autoridades não estão preocupadas com isso. Inclusive, tem até eu acredito que um projeto intencional mesmo, que o vírus se espalhe sim nas periferias e que as pessoas sejam mortas mesmo, porque esse já é um projeto político histórico, já existe um projeto de extermínio. Agora, com a disseminação do vírus, as pessoas vão morrer, e como o próprio presidente falou, algumas pessoas vão morrer mesmo, né? E não precisa ter esse isolamento nem distanciamento social em nome da preservação, né, de manter a economia, de salvar a economia. E a situação das mulheres, com certeza, é a situação mais difícil. Por quê? Porque as mulheres que estão nas periferias são as mulheres que têm muitos filhos, são as mulheres que são chefes de família, são as mulheres que trabalham para alimentar seus filhos. Muitas mulheres têm seus companheiros, ou têm algum familiar, alguma filha, ou algum filho numa experiência de cárcere. E elas também que ajudam, que levam alimento, que levam roupa, que levam remédio para a prisão. E aí, como ficam essas mulheres? Né? E que isolamento é esse? Que discrepância de políticas que está se fazendo hoje em relação à política do isolamento e do distanciamento social, que não chega na periferia. O álcool gel não chega na periferia, o sabão não chega na periferia, a água não chega na periferia. E mais do que isso, barracos nas periferias, casas, são casas pequenas. Eu tive essa experiência no Morro da Vila Baiana, que eu morei num barraco que a gente morava em 10 pessoas, minha família inteira. Então, infelizmente, Walter, esse é um genocídio anunciado, né, um massacre anunciado. E eu espero que as autoridades brasileiras elas sejam condenadas, sim. O presidente Jair Bolsonaro ele já foi representado em organismos internacionais e espero que vá à frente essa denúncia. Né? Da mesma forma, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também tem que ser responsabilizado. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, lançou uma resolução para que tenha a liberação imediata de pessoas que estão em grupos de risco e que estão encarceradas. E muitos juízes, desembargadores não aceitam, e essa resolução ela não tem força de lei, é só uma recomendação, e aí a gente está vendo que as prisões podem sim ser o epicentro da pandemia em alguns dias, porque já tem casos de morte nas prisões no Brasil. E se a gente for olhar as prisões de Nova York, por exemplo, já é o epicentro do vírus, né? E nos Estados Unidos estão morrendo muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas brancas não morrerão se for infectadas. Agora, eu estou dizendo que pessoas brancas, como o maior infectologista do Brasil, o Davi, o David, ele foi infectado, ele foi curado, ele teve acesso ao respirador, ele teve acesso ao remédio. Pessoas das periferias que não conseguem sequer ter álcool gel, não conseguem sequer ter acesso à saúde, não conseguem sequer chegar ao hospital, porque também não vai ter vaga nos hospitais. Então, com certeza, as mulheres são as principais vítimas, como tem sido na nossa história, as principais vítimas dessa política de violência, que é um projeto político histórico no Brasil. Eu queria aproveitar para a gente ler alguns comentários das pessoas que estão chegando com a gente, assistindo. A Lila, a Vanderly, apareceu, faz muito tempo que eu não a vejo, ela estou aqui, está acompanhando a gente. Tem um comentário aqui também do Luiz Sérgio Monteiro,
Luiz, muito obrigado pelo teu comentário, parabéns, professor, pela iniciativa e pela convidada Dina Alves, mulher atuante no tema, com garra e coragem, uma guerreira que faz a boa luta pelos direitos humanos, pela mulher negra. O Marcelo também mandou um boa noite, o Sidney Santos também passou aqui, boa noite, Sidney, tá bonita essa sua careca, brilhante, lustrosa. Ele todo dia coloca a foto da cabeça e tira o sarro dele próprio. Cobriu a gente, mas é importante. A Clara Gurgel está dizendo assim: boa noite, Walter e Dina Alves. Eu gostaria que a Dina comentasse um pouco sobre a dificuldade. Está conseguindo ler, Dina? Você está lendo aí? Sim. Comentasse um pouco sobre a dificuldade das populações periféricas em se organizar na busca por direitos e respeito na luta contra a invisibilidade. Geralmente são capitulados por politiqueiros locais e a questão se perde. Penso que nas grandes capitais essa organização é mais fluida. Temos aí em São Paulo, Paraisópolis, no Rio, a Rocinha, com instituições fortes estruturadas pelo próprio povo periférico. E quando vamos para o interior, aí eu não consigo ler tudo, tá? Porque ele corta um pouco o texto aqui. Mas vamos passar a bola para você responder para a Clara. Eu acho que ela pede para falar um pouco sobre essa organização da luta nas periferias, nas grandes cidades. Paraisópolis tem mostrado um exemplo interessantíssimo de monitoramento de casos. Faltam exames, não tem exame. Um relato de um colega professor com dores abdominais, febre, 3 dias seguidos. No primeiro dia ele ligou para a central da prefeitura. Aqui em Guarujá tem um telefone, você liga, e eles falaram, vamos monitorar você, não venha para a unidade, ele é asmático também. Não vá para a unidade de saúde, fique em casa que você vai ser monitorado. Ele ficou 3 dias em casa, ninguém mais ligou para ele, só ele que ligava lá e perguntava, e aí, eu estou com febre, não está passando. Não venha porque você é asmático, não venha. E eu falando para ele, vai. No terceiro dia, ontem ele foi. Dengue. Fez os exames, tem convênio médico e tal, fez os exames, ele está morrendo de medo de ir por causa da asma, dengue, e está há 4 dias e meio com febre ardente. E aí eu questionei para algumas pessoas da saúde, exame, gente, a pessoa ligou lá, está passando mal em casa, de repente é a própria doença, ou já descarta e vê que é alguma outra coisa. Não, eles atendem, não tem exame, a orientação é fazer exame só nas equipes de saúde e em quem chega na unidade já com um quadro para internação. Estou falando da realidade de uma cidade, de um município, e a gente tem que pensar em termos gerais, né? Não tem monitoramento, não tem nada, vai ser um caos. Isso vai ser um caos. Você está falando tudo. Agora, e aí? Organizar a sociedade aí realmente é mais fácil do que aqui? A cooptação política aqui, ela realmente é maior do que aí? É um pouco perigoso fazer essa análise, assim, de se é mais ou se é menos, mas, de fato, algumas periferias, como a Rocinha, Complexo do Alemão, o Paraisópolis, alguns movimentos de mulheres do Capão Redondo, que eu estou muito próxima, muito ligada, a 8M da Quebrada, Periferia Segue Sangrando, e Bloco do Beco, são organizações políticas de mulheres pretas das periferias que estão se organizando nesse momento para minimizar um pouco os efeitos da pandemia nas quebradas do Capão Redondo e, da mesma forma, em Paraisópolis, que também está sendo um exemplo assim, de organização, de construção de redes para a gente impedir que tantas pessoas morram, né? Então, de fato, é um exemplo a ser seguido. Agora, eu acho que se a cidade, quanto mais a cidade é pequena, mas eu acredito que tem poucos grupos de luta, de movimentos sociais estão organizados, e inclusive organizações também de direitos humanos para monitorar esses tipos de violência, principalmente em relação às mulheres. A cooptação política ela está em todos os lugares, né? Os politiqueiros, a cooptação de lideranças, está em todos os lugares. Eu tenho visto isso muito em São Paulo, né? Nos próprios movimentos, assim. Então, em Guarujá eu vivi aí, eu sei do que a Clara está falando, que deixou o recado aí. É isso. Infelizmente. E o que eu acho que as pessoas das periferias precisavam, né, fazer nesse momento é a gente
urgentemente se organizar e exercer a política do autocuidado, o autocuidado consigo, o autocuidado com o outro. E esse autocuidado como política mesmo, né? Não é só um cuidado comigo, com a minha mãe, com meu pai. Não, um cuidado coletivo, porque nós somos um corpo coletivo e a gente está diante de uma pandemia. A gente tem a experiência do genocídio histórico que nunca deu trégua. As mulheres sempre sofreram muito mais nas periferias, os homens sempre sofreram muito mais nas periferias também, nas mãos da polícia, da mesma forma as mulheres, sofrendo nas mãos da polícia, nas mãos dos companheiros, nas mãos, enfim. Então, assim, a gente é um corpo coletivo e a gente vai ter que vencer isso de uma forma coletiva, não vai poder ser individual, tem que ser coletivo. E essas periferias, Paraisópolis e o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, está dando esse exemplo de organização política, porque eu acredito que o poder é popular. Não podemos perder isso de vista. E agora, mais do que nunca, a gente tem que, de fato, se organizar. Né? Se R$600 não dá, a gente tem que se organizar para falar, para taxar as grandes fortunas. É aí que a gente vai ter que brigar. Taxar as grandes fortunas, pedir a revogação da PEC dos gastos, do teto dos gastos, tudo isso tem que ser discutido agora. Agora é a hora de se discutir isso, porque, de fato, R$600 não dá. É muito pouco para uma família que trabalha, para uma família que está desempregada, para uma família que tem muitos filhos, que tem o aluguel, né, que tem água, que tem luz, que precisa comer. Então, tem muitas pautas que são agora urgentes para ser discutida. E quem vai discutir isso somos nós mesmos, é a gente. São os movimentos sociais, que já está discutindo há muito tempo, e que agora a gente precisa ter essa organização maior, uma rede periférica. Já existe, já está acontecendo isso. Eu acredito que a questão é a gente ampliar também para outros espaços, porque Guarujá, sendo uma cidade que é uma referência como uma representação simbólica, como eu falei, da colônia, por aí a gente percebe também que a Guarujá é uma cidade que também representa no seu interior, nas suas periferias, uma representação de resistência histórica. Porque quanto mais há violência, mais também há resistência. E a ocupação desses espaços, como você falou, Dina, depende muito da participação das pessoas, né? O Luiz Sérgio, ele traz para a gente traz aqui esse termo da necropolítica, né? Ela continua em plena pandemia do novo coronavírus, corrobora, reforça o argumento que você usou. Eu queria aproveitar a chegada aqui também da Verinha, a Verinha Fagundes. Boa noite, Verinha. Mandar um abraço também para a Tainá. A Tainá está dizendo que ela sempre chega no finalzinho. Hoje você não está no finalzinho, está na metade aqui do nosso Vem para a Aula. Ela está trabalhando, dá parabéns pela iniciativa das conversas. O Roberto Rosário, que está me devendo, vai estar a semana que vem, eu estou contando com ele aqui. E a Dida teve comigo aqui, a Dida Dias, ela teve comigo aqui na semana passada. Foi uma conversa muito boa, né? E assim, eu tenho um orgulho enorme de ter tido a oportunidade de dialogar com ela. Eu queria te chamar para a gente puxar para essa segunda questão, porque você estava falando aí da necessidade da gente discutir saídas, né? Algumas saídas são revolucionárias. Eu sei que você não usou esse termo, eu que estou usando, mas, assim, é uma forma de revolução tentar mudar esse sistema. Talvez seja impossível derrotá-lo de uma vez, mas, de alguma maneira, a gente tem que ter batalhas para ir vencendo esse sistema de alguma forma, não é possível. Eu queria mostrar algumas questões importantes de uma pesquisa que eu recebi, até o Newton que mandou para mim, Mulheres Negras, Saúde Financeira, Expectativas diante do Covid-19. Então, eles entrevistaram algumas mulheres negras, a grande maioria são empreendedoras, têm pequenos negócios, e fizeram algumas perguntas para tentar mostrar qual o panorama de vivência delas nesse momento. E tem uns dados muito legais aqui. Primeiro, pensar quem são elas, né? A maioria das que responderam atuam no segmento de moda, aí seguido por beleza, gastronomia, artes e saúde. Eu queria a primeira pergunta, vai anotando aí as perguntas. Primeira pergunta, é o lugar da mulher esse mesmo? É moda, gastronomia, segmento da saúde? Quer dizer, a gente não vê outros segmentos para as mulheres, elas são empurradas para isso? Isso também é um reflexo desse preconceito estrutural que a gente tem na sociedade patriarcal, machista, enfim, que não valoriza o trabalho da mulher.
não reconhece a importância dela na sociedade, etc. O segundo dado que tem dessa pesquisa é muito interessante, que é o seguinte: quantas das mulheres que responderam têm alguma reserva financeira? Lembrando que elas são empreendedoras, ou MEI, ou pequenas empresárias, elas são empreendedoras. 79,4% não tem reserva financeira para enfrentar a crise. É um cenário devastador. Outra informação, mas é importante a gente falar. O medo delas. Medo, perder meus clientes no meu empreendimento. É o primeiro maior medo. Quase a metade delas tem medo de perder os clientes. 37% de ficar doente e não conseguir trabalhar ou focar no seu empreendimento. Uma outra resposta. Tem capital de giro para quanto tempo? 44% tem capital de giro para um mês. Ou seja, são empresas que vão quebrar. Mas aí, tem uma resposta também importante, deixa eu só ver se é essa daqui, quanto que elas precisam, né? Qual o valor que ela aqui? Essa daqui, ó. Quanto que elas precisariam para elas poderem passar por essa situação, nesse momento? Os custos fixos dos negócios delas. São negócios importantíssimos para a economia brasileira, porque são negócios que estão na periferia, que empregam gente, que movimentam recursos e que geram renda para famílias que precisam. Quanto elas precisam? Olha isso aqui. 80% delas precisam entre menos de 1.000 até, no máximo, 5.000 reais. Bem, nós vimos que a primeira medida do governo foi gerar um fundo de R$1 trilhão para os bancos. Bancos que terão lucro esse ano, eles não terão prejuízo. Nós vamos ver o balanço dos bancos sendo apresentado lá no final do ano, e apesar de tudo que a gente está vivendo, de todo o medo que a gente tem, dessa problemática que a mulher periférica, lá da Vila Baiana, do Morro do Macaco, que não está podendo trabalhar, ou que não conseguiu trabalhar, as pessoas que trabalham aqui na praia, que não estão podendo trabalhar, elas estão quebradas hoje, e com R$600 elas não conseguem sobreviver. O governo deu 1 trilhão para os bancos, que vão ter lucro no final do ano, sendo que pequenos negócios da periferia, de mulheres periféricas, conseguiriam sobreviver se tivesse uma linha de crédito por alguns meses, entre menos de R$1.000 até no máximo R$5.000 para elas sobreviverem. Não está tudo errado nesse país? Não está tudo errado nesse país? Como é que a gente não pode pensar numa revolução nesse país? Está tudo errado. Desculpa. De fato. Essa proteção, né, à economia, a preocupação com a economia em detrimento da salvação do povo pobre, né? O que escolher? Escolher os bancos, salvar os bancos, proteger os bancos. A gente percebe isso está muito em discussão agora, né, com a pandemia, porque muitos movimentos estão fazendo essa pressão, é uma voz dos movimentos que está fazendo essa pressão, de alguns partidos políticos no Congresso Nacional, porque a ajuda do governo ia ser de R$200, com muito choro, e o Congresso foi quem, né, bateu aí na pauta para ser R$600. Agora, salvar os bancos, isso aí, governos anteriores também já priorizaram isso, né, em detrimento de pensar, de fato, em políticas públicas e estruturais que mudassem, de fato, a vida das pessoas. E aí, os dados que você apresenta, Walter, é importante falar, né, sobre essa questão da profissão do empreendedorismo, que é um nome muito sofisticado, né, no sistema capitalista. A ideia de que você é um empreendedor, você é um empresário, você é dono de você, né, você é autônomo, você é o seu próprio patrão. Né, é a narrativa sedutora do sistema capitalista, para que cada um seja o seu próprio governo, né? Vamos dizer assim, cada um governa a sua vida e está tudo bem, né? Uber é isso, né? Essa ideia da uberização, em que cada um se responsabiliza por si, mas não tem segurança nenhuma. Não tem nenhuma segurança de um acidente, por exemplo,
perdeu o carro, eu sofri um acidente, não tenho seguro. E da mesma forma, esse trabalho, esses dados que você apresentou, né, as mulheres na área de moda, de beleza, questão de sobrevivência. É a luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência, a luta das mulheres negras. E é isso, é ter filhos, é levar dinheiro para casa, é ajudar uma prima, é ajudar uma irmã, é ajudar uma avó, é ajudar a mãe, é ajudar o filho. E assim é esse dinheiro que gira em torno da família e da comunidade. É sobrevivência, não é mudança estrutural. O dinheiro não dá até o final do mês. E aí é importante falar, né, como esse discurso do empreendedorismo, ele vem com essa força do sistema capitalista, e que seduz, né, muitas pessoas para, ao invés da gente pensar em fazer a crítica mais certeira e mais radical também, para onde vai os recursos públicos, e como que o governo faz essa escolha entre salvar os bancos, salvar a economia, e deixar a população à própria sorte, morrer, né? Morrer numa pandemia como essa, ou morrer dentro do sistema penitenciário por falta de acesso à saúde, à alimentação, morrer nas periferias sem saneamento básico. Isso é histórico. Isso não é agora com a pandemia do coronavírus. Isso é histórico. A população já tem essa experiência, já sente na pele isso. O que acontece é que agora as mortes elas vão se dar de forma vertiginosa, de forma uma crescente, né? Que a gente está esperando aí essa curva que vai subir, que vai ser assustador. Mas a polícia segue matando. A polícia agora também mata na periferia ainda, mesmo com essa realidade da pandemia. Então, é vítima do vírus e vítima da polícia, porque a polícia está aí nas ruas para reprimir quem não estiver em casa. Essa é a ordem aqui em São Paulo. Então, é uma população que é vítima de todas as formas, né? Uma vítima que é não uma vítima passiva, mas é uma vítima da violência de várias formas, não só por não ter álcool gel em casa. Mas por estar sendo empurrada ou para a morte pela doença, ou para a morte pela fome, pela necessidade, né? Que pode não ser uma morte definitiva, material, mas pode ser uma morte, entre aspas, ali, por conta da volta, até mesmo do cenário que a gente pensou que tínhamos superado já alguns anos atrás, né? Que é a volta da fome, né? A fome hoje é uma realidade muito próxima de muitas famílias aqui no nosso país. E isso a gente achou que tinha superado e a gente está voltando a vivenciar isso, né? Eu tenho uma consideração a fazer importante sobre essa temática, como você falou, né? Que tem muita gente que confunde isso aqui, né? A uberização e o empreendedorismo. Achei muito legal que você tocou no cerne disso, né? Uberização não é empreendedorismo, né? É mais uma forma de precarização do trabalho, como ontem eles aprovaram em primeira votação mais uma precarização do trabalho, aprovando aquela carteira do trabalho verde e amarelo, dizendo que com isso vão gerar emprego para jovens, para pessoas mais velhas que estão fora do mercado de trabalho. Olha que momento inoportuno para isso, né? Porque é um momento que a gente está falando em desemprego, é um momento que a gente está falando em salvar a vida das pessoas, e eles estão preocupados em salvar a vida dos empresários, tirando, entre aspas, direito dos trabalhadores. É sempre assim, não tem solução de taxar grandes fortunas, de diminuir a arrecadação do Estado, ou de emitir dívida para poder pagar mais R$600 para as pessoas mais pobres. O governo mandou um projeto para a Câmara dos Deputados, está lá a medida provisória, pedindo autorização para comprar dívida das empresas. Empresas emitiram dívida, tem papel podre pra caramba circulando no mercado, bancos compraram esses papéis podres, eles não vão ter liquidez, ou seja, os bancos compraram papel que hoje não se paga, e o governo está pedindo autorização, o Banco Central pediu autorização para ir lá nesses bancos e comprar esses papéis podres para os bancos não quebrarem. Mas não emite dívida, não emite título da dívida pública, não põe aí um título para daqui a 10 anos para captar dinheiro, para aumentar os recursos para essas pequenas empreendedoras da periferia, ou para dar mais de R$600 para cada um, ou para ampliar
essa bolsa, para universalizar mais essa bolsa de auxílio para quem precisa, para ter um programa de recuperação das pequenas empresas, para ajudar o cara do Uber no pagamento da locação do carro, porque ele foi induzido para isso e hoje ele tem uma dívida que ele tem que pagar, senão ele não come. É tudo isso, né? Uma violência extremada, social, econômica, enfim. E a gente vê que a perspectiva, ela não se resolve nesse fla-flu que está hoje, entre fazer isolamento ou não fazer isolamento. Não se resolve assim. A gente precisa ter um nível mesmo de consciência social das pessoas para elas entenderem o que está acontecendo de fato. Não é ser a favor ou contra o governo, é entender o que está acontecendo com a nossa própria existência. Né? Agora, Walter, eu acho que agora é o momento de todas as frentes de luta que existem, nas suas múltiplas formas que compõem a esquerda brasileira. Agora é a hora dessa frente maior, né, de todas essas frentes se unirem agora para um enfrentamento, porque, de fato, a periferia ela está abandonada, né, as periferias do Brasil. Se está acontecendo algum tipo de ação política na periferia, é a política do nós por nós, é a política da própria periferia, como ela sempre fez, que é essa pedagogia de resistência forjada na raiva, na dor, na luta, diariamente. E aí, eu acho que essa esquerda brasileira, nas suas múltiplas formas de atuação, ela tem que estar unida agora, e aí assim, é a minha, né, a minha visão, é a minha proposta, é o meu pensamento que eu acho que é urgente, né, a gente ter essa atitude agora, porque é partidos políticos, movimentos sociais, todo mundo, todos, porque a pandemia, nesse momento, pede isso, né? Pede para a esquerda se unir, porque o governo, o nosso representante maior, já lavou as mãos. Então, ele já declarou. O próprio secretário da Saúde, ele não consegue dialogar com o presidente. Então, existem duas narrativas. Fica em casa, vai trabalhar. Então, os representantes da nação, o chefe maior da nação, ele não está governando o país, ele está preocupado com a economia. Então, o povo pobre, ele está jogado à própria sorte, né? Ele está sendo exposto a um vírus letal. Então, existe aí uma probabilidade, que a gente sabe, de muitas mortes acontecer. Então, isso é estudos dos infectologistas, todos os estudiosos estão falando isso. Então, já tem uma expectativa, já tem a iminência de que isso vai acontecer. Então, eu acho que não dá agora para as pessoas parar para ficar discutindo isso. Eu acho que tem que ter uma frente ampla, unida. É a revogação da PEC dos gastos. Isso tem que ser revogado imediatamente, porque a PEC do congelamento dos recursos por 20 anos é para educação e saúde. E agora a saúde está em crise, como sempre esteve, mas agora a gente percebe que agora os profissionais da saúde estão morrendo. Não tem sequer EPI para os profissionais da saúde. E quem são esses profissionais da saúde que estão morrendo? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Muitas mulheres que são auxiliar de enfermagem ou são enfermeiras são mulheres pobres, das periferias. Essas mulheres estão morrendo, esses homens estão morrendo, esses jovens estão morrendo na área da saúde. Então, revogar essa PEC agora é uma atitude imediata, tem que ser imediata isso, e urgente. E a taxação das grandes fortunas também, para que esse dinheiro seja imediatamente revestido para o SUS. Essa também é uma outra proposta. Essa proposta não é minha, isso aí já tem várias pessoas dos movimentos que a gente já está fazendo essa fala, né? Já tem essa voz, já está gritando aí já faz um tempo. E agora, mais do que nunca, eu acho que é importante que isso seja feito agora. E eu acredito que a esquerda ela tem essa força. Ela tem essa força. A esquerda unida. A esquerda unida, não a esquerda problemática e oportunista, né? Porque agora também tem várias vozes e várias, né, representantes aí se utilizando dessa crise maior, social, econômica, da saúde, né? Uma crise humanitária. A gente está vivendo uma crise humanitária. Então, a gente está vendo também os oportunistas de plantão aí para se aproveitar disso para finalidades politiqueiras.
E agora eu acho que a hora agora é a união da esquerda. Cadê a esquerda? E que esquerda nós temos? Né, qual é a vida que está se perdendo? Quem vai morrer? Todos vamos morrer? Ou é a necropolítica em ação? Eu escolho quem morre, eu escolho quem vive, né? A distribuição desigual da morte e da vida. E você acha que é possível construir uma unidade entre as várias esquerdas que nós temos, num momento crucial, como você falou, que é um momento que se requer uma estratégia que dialogue aqui nesse campo das esquerdas, mas que ao mesmo tempo se fortaleça para enfrentar esse centro que se aliou a essa direita que nos colocou nesse momento, nessa condição em que nós estamos? Porque nós estamos vivendo um momento de uma ruptura muito próxima de uma ruptura democrática. Em algumas questões a gente já vê essa democracia se esvaindo, né, se perdendo, e um teste em relação à paciência dos brasileiros e até mesmo a possibilidade de se concluir algum outro tipo de golpe, né? Porque é um governo que foi eleito pelo voto, mas a gente sabe muito bem a maneira como isso aconteceu e a fragilidade das instituições que a gente ainda tem no nosso país, com uma democracia tão jovem e tal. Como é que a gente consegue fazer essa unidade de esquerda? Porque talvez só o discurso de revogar a PEC, de taxar grandes fortunas, que é uma necessidade, que nem isso a gente tem conseguido fazer, discutir, né? Pelo contrário, olha, a gente está perdendo. Ontem nós perdemos o direito, mais um pouco do direito à carteira de trabalho, a direitos trabalhistas. Né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? E eu queria te chamar para falar em relação a essa condição mesmo de organização, né? Numa cidade que nem a nossa, aqui em Guarujá, você viveu aqui e sabe disso. Nós estamos num ambiente hoje que é um ambiente de pandemia, mas os movimentos políticos estão acontecendo. Nós teremos que ter uma eleição até o final do ano, talvez seja adiada, trabalha-se com a possibilidade de adiar a eleição até dezembro, não se trabalha com a possibilidade de não ter eleição e tal. Nós vamos ter algum movimento político agora. Também é importante, nesse momento, que a gente construa alguma resistência, porque se o projeto da direita, nesse momento, se fortalecer no âmbito dos municípios, aí vai ficar ainda mais difícil unificar a esquerda, não acha? É uma esquerda muito problemática, né? Eu acho que é possível essa união da esquerda, sim. Eu acredito que num momento pontual como esse, eu acho que não é nem questão de sentar e falar se pode fazer essa escolha ou não. É urgente para questões pontuais, para que essa esquerda, de fato, ela consiga unir forças juntamente com os movimentos que já estão atuando nas periferias. Então tem que ter essa união de força, não tem outra saída. Qual seria a outra saída agora? Deixar o povo morrer? Eu acho que a esquerda agora tem que mostrar a sua cara, de fato, né? Tem uma esquerda que é uma esquerda mais institucional, uma esquerda mais progressista, uma esquerda mais radical. Só que agora eu acho que a hora é deixar as vaidades de lado e pensar no bem maior, que é a proteção à vida. Não é Mas possível, Walter, não é possível que a gente assista de camarote um genocídio anunciado. Não é possível. Não é possível que a esquerda brasileira sente e assista de camarote o que vai acontecer aqui nesse país. Não é possível. Estou falando isso num contexto de pandemia, porque as mortes, a gente sabe que já era para ter uma revolução nesse país, já era para ter, enfim, não vou nem falar aqui ao ar, mas em contexto de pandemia, em que vai morrer muitas pessoas, né, estamos agora, acho que em 24 horas, umas 200 pessoas, não vi os dados hoje, mas os números estão crescendo. E sabendo quem vai morrer e de que forma vão morrer, e que muitos corpos poderão ser cremados, sem direito a velório, já saiu uma resolução do CNJ com o Ministério da Saúde, uma portaria, autorizando que corpos sejam cremados e velados se não tivesse, a família não reivindicar esses corpos, se for principalmente corpos da população prisional.
Então, é uma violação de direitos humanos gritante, assim, são muitas violências, né? É a exposição ao vírus, é a morte, é a cremação, né? É não ter o direito à memória, é não ter direito à história, é o extermínio do corpo físico e das suas subjetividades, é o extermínio de histórias. Então, não é possível que as pessoas continuem com suas vaidades nas suas lutas, né, com finalidades eleitoreiras, e assista de camarote esse genocídio acontecer. Por isso que eu estou falando, eu acredito que a união das esquerdas agora, e eu não estou falando só da esquerda brasileira, eu acho que precisa ter uma união da esquerda na América Latina, no continente aqui da América Latina, porque a gente está sofrendo uma pandemia que ela está generalizada, então são afinidades de violências em várias nações. A Colômbia está sendo destruída agora com a pandemia. Muitos da população de um bairro, que é um bairro que majoritariamente é um bairro de pessoas negras, o distrito de Água Branca, tem muitas pessoas que são vítimas da pandemia e que provavelmente vai morrer, porque a gente sabe que não tem, né, é a evidência, né, dos médicos, enfim, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, vai morrer. Não é que pode morrer, vai morrer, o vírus é letal. E aí, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas das periferias são pessoas mais vulneráveis. Não tem acesso à alimentação que te dê imunidade suficiente para você enfrentar um vírus desse. E a pandemia mata atleta também, né? Mesmo que você, né, esteja forte, seja atleta, você também morre. Mas a população, ela está muito mais vulnerável. A população prisional está 3, 10 vezes mais vulnerável, porque é onde tem uma disseminação maior de doenças, de pneumonias, AIDS, né, problemas pulmonar. Então, está muito mais vulnerável. Pela superlotação, não pode separar, não tem distanciamento social, não tem como isolar, né, um em cada cela. Então, não é possível que a esquerda agora deixe de fazer o seu dever de casa, né, e cumpra o seu papel na história e assista de camarote esse genocídio acontecer. A gente pode sim se unir para minimizar os efeitos dessa pandemia no Brasil. A gente tem condições de fazer isso. Eu acho que tem muita vaidade política. Tem muita vaidade política. Eu não estou falando da direita. A direita quer assistir isso. Esses manifestantes que estão indo para a rua pedindo para acabar com o isolamento social são pessoas que estão indo para ruas de carro, pedindo para os trabalhadores, motoristas de ônibus, empregadas domésticas, faxineiras, babás, estão pedindo para essas pessoas ir para a rua. Não é que a elite brasileira quer que acabe o isolamento e o distanciamento social. Não é. A elite vai continuar no seu home office, trabalhando em casa, mas a empregada tem que servir. O porteiro tem que estar lá. Então, eu estou falando da esquerda. Estou falando da esquerda que fala dos direitos humanos, da luta por justiça social. Então, é essa esquerda. A gente tem um dever, né, um dever a cumprir. E eu acho que agora é a hora da gente mostrar a cara. E o Luiz Sérgio concorda com você, que a união das esquerdas é uma saída. Eu acho que é fundamental que a gente faça essa reflexão de que maneira fazer isso, né? Tem alguns recados também. A Alexandra Scalafobética está mandando um abração para você. Bom te rever aqui. Deu uma boa noite para a gente. O Newton fez aqui... antes dele, o Raton, Carlos Raton, também está mandando um grande abraço para você e fazendo um comentário. O ataque aos jornalistas aumentou. Também é um outro grande problema. A desinformação contribui para esse genocídio da população mais carente, mais pobre, mais vulnerável. E como você também falou, são duas cabeças no mesmo governo. Aliás, acho que são múltiplas cabeças, né? Extremamente complexa a situação, porque dentro do governo tem o governo que combate o próprio governo, e quem combate o próprio governo é o presidente. O ministro diz uma coisa, o presidente diz outra, reforçando o que você falou, e tem uma briga com os governadores também, né? Parece que é uma briga muito mais interessada numa disputa de poder eleitoral, poder político eleitoral, de ocupação de um espaço político eleitoral, do que uma preocupação com a saúde pública.
Porque o racional, nesse momento, seria que tivesse um comando centralizado nas mãos do Ministério, para um país tão grande, da dimensão que é o Brasil, que o esforço de compra de equipamentos, distribuição de insumos, de medicamentos, de pesquisa, de orientação e de informação saísse do Ministério de uma maneira unificada para todos os estados e municípios. E o que a gente vê é que cada governador está fazendo de um jeito, né? E o governo federal bate cabeça porque o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra. E muita gente está morrendo por desinformação, porque a desinformação mata também. Eu concordo com você que eles têm que ser responsabilizados, porque sim, isso é muito grave. É homicídio doloso, muitas das mortes que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Essa questão da cloroquina, automedicação, uma série de outras coisas, né? E um comentário do Newton, talvez para a gente direcionar esse ponto da nossa conversa aqui, ele diz assim: a aliança da esquerda com a igreja, à época, por meio da teologia da libertação, fazia um trabalho de formação política fundamental para a criação de movimentos sociais na periferia. Esses movimentos não existem mais, deixaram de ser formados pela própria esquerda. Foi essa orfandade sofrida pela periferia que destruiu o processo de continuidade de um projeto tão necessário. Não era tema da gente aqui, eu sei que você tem condições de falar sobre isso também, é um outro problema. Quando você fala da União das Esquerdas, na periferia, entrou com muita força uma igreja mais assistencialista, até da alma, do espírito, uma igreja principalmente os movimentos de igrejas protestantes, né? Mas a igreja católica também, com a chamada renovação carismática, tirou um pouco o lugar da esquerda nesse processo de desconstrução da direita, de construção de uma revolução de baixo para cima. A esquerda está meio perdida, ela está meio sob um efeito aí anestésico desse momento, e o que fazer? Como eu vejo exemplos, você citou exemplos de organizações da sociedade na periferia, de mulheres, enfim. E a igreja faz isso, ela vai lá e ela estende a mão. Ela está lá na periferia, ela tem a unidade presencial lá. A esquerda se afastou da periferia, isso dificulta também, nesse momento, da gente unificar as esquerdas nessa luta, chegar de novo, pisar na lama de novo, porque nunca devia ter parado de pisar. É um pouco isso. Ter sido governo, de alguma maneira, contribuiu para isso, para se afastar das camadas que mais precisam dessa luta, porque é por elas a luta. Talvez as pessoas não estejam entendendo isso, mas é por elas essa luta. Parte da esquerda que fazia esse trabalho de base nas periferias, nas comunidades de onde eu venho, a minha formação, ela começou bem inicialmente com as comunidades eclesiais de base. Então, eu sou fruto dessa luta aí da esquerda, dessa formação da esquerda. Não só eu, como a minha família e muitos amigos que teve essa formação. Agora, realmente, houve sim esse afastamento, com certeza, com certeza. Com o governo do PT, por exemplo, a gente percebeu que houve um abandono, né, da formação política de base, esse trabalho de base, o trabalho em mutirão, construção de redes de apoio. E isso deu lugar para um projeto político neoliberal de consumo que a gente viu a resposta agora, com a vitória do Bolsonaro, né? Grande parte da classe média, de estudantes que tiveram acesso ao ProUni, foram eleitores do Bolsonaro, com essa ilusão de que sou classe média, vou financiar um apartamento, vou comprar um carro com 1000 vezes de prestações, eu já não sou mais pobre, eu sou classe média, estou já galgando para ser rico. Uma ilusão do sistema capitalista. Houve sim esse abandono. Agora, uma questão importante fazer, né? A periferia, ela tem vida própria, né? Então, ela forja a sua luta diariamente. Então, assim, existe luta organizada na periferia, existe uma pedagogia de resistência que ela é formada a partir da sua realidade, né? Por exemplo, movimentos contra a violência policial. A violência policial acontece na periferia. A periferia
ela foge às suas formas de violência e de resistência contra a violência policial, contra o encarceramento em massa, contra as violências contra as mulheres. Não seria o caso assim da esquerda ir para a periferia, né? A periferia tem vida própria. Então é unir, é ouvir essa outra voz, né? São lutas que são lutas muito focadas. Eu participo de vários movimentos das periferias, né, que estão focados no seu lugar de atuação e de luta. E que eu entendo que é muito legítimo, aliás, acho que não tem nada mais legítimo do que uma luta, né, uma resistência que nasce das suas próprias experiências. Né? Não é alguém falando por mim, sou eu falando. Eu acho que essa luta é a luta que emancipa o ser humano, e é essa luta que a gente precisa fazer. E quando eu falo da união das esquerdas, é isso. É essa luta que já existe, que está fazendo Paraisópolis ter direito, minimamente ter direito ao respiro, né, a respirar. A luta do Complexo do Alemão, os movimentos que já existem, o movimento de mães, né, na favela da Maré, de onde Marielle veio, o movimento de Manguinhos, que é o movimento de mulheres organizadas, né, de confrontação ao Estado, à ordem patriarcal. Essa união agora com a luta dessa esquerda, né, dessa esquerda partidária, da esquerda institucional, são as ONGs, são os partidos políticos, são as organizações de direitos humanos. Eu quero ver a atuação das organizações de direitos humanos no Brasil agora. Eu não quero ver notas de repúdio ao presidente, ou nota de apoio ao Mandetta por estar fazendo um belo trabalho. Não, o Mandetta não está fazendo um belo trabalho, o Mandetta está cumprindo a determinação da Organização Mundial da Saúde, da ONU. É isso. Mandetta não está fazendo um bom trabalho. Aliás, Mandetta foi uma das pessoas que lutou pelo sucateamento do SUS. Então, eu não quero ver as organizações de direitos humanos, como nós temos no Brasil, várias delas que ganham muito dinheiro, fazendo essas notas. Então, é isso que eu estou falando, é essa união agora, e essa união urgente, radical, com a sua narrativa, contra essa ordem que está determinada nesse momento. Por exemplo, uma pergunta que a gente tem que fazer: por que o Bolsonaro, mesmo isolado, politicamente, ele não cai? Por que ele tem tanta força política ainda? Mesmo isolado do mundo. É o único presidente no mundo, no planeta, que está fazendo esse discurso. É o ataque aos meios de comunicação, é o ataque às mulheres, aos negros, aos indígenas, e agora a exposição da população brasileira, da população da classe trabalhadora, ao vírus letal. É uma narrativa que está replicando um pouco o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Guardadas as devidas proporções, aqui se aprofunda ainda mais a imbecilidade governamental em relação ao que está acontecendo lá, porque lá há uma resistência estrutural da política a esse tipo de atitude, mas ele trabalha lá com a desinformação, que é o que também está sendo feito aqui. Quanto mais ele desinforma, mais ele consegue apoio para se manter da maneira como ele está, empurrando para frente um problema que a gente já vinha assistindo, né? Porque essa derrocada da economia, derrapada econômica, ela não é de agora. Nós já vivíamos um momento bastante complexo em que a economia não conseguia levantar voo, apesar de tudo o que eles fizeram, da reforma da Previdência, de uma série de alterações na reforma trabalhista, de terem feito uma discussão sobre a reforma tributária, e todos os modelos de reforma tributária eram perversos para os mais pobres, perversos para a classe trabalhadora. Nenhum modelo proposto de reforma tributária pelo grupo de governo, pelo grupo de poder, não digo aqui das esquerdas e da resistência, todos os modelos eram modelos que aumentavam a tributação sobre a classe trabalhadora, sobre salário, sobre o consumo das pessoas mais pobres, e reduzia a carga tributária sobre empresários, grandes bancos, e mantinha a condição de privilégio das grandes fortunas. Fizeram tudo isso, fizeram a PEC da morte, que tira a obrigação do Estado de agir em prol da sociedade,
aumentando investimento em educação, como nós precisamos de aumento de investimento em educação, mais do que provado isso agora, inadmissível. Eu trabalho numa escola particular onde eu continuo dando aula, Dina. Eu continuo dando aula, usando tecnologia. Não atendo a todos os meus alunos do mesmo modo que eu não atenderia na escola pública, mas na escola pública nem aula eles têm, porque não tem nem acesso à tecnologia. Aí tem um monte de discussão para fazer, mas a PEC dos gastos públicos, ela limitou o investimento em educação. Num momento como esse, como é que uma prefeitura, como é que um governo do estado não vai ter recurso para investir em recurso tecnológico e alterar essa dinâmica do processo educativo que vai ter que ser alterada com investimento em tecnologia? Meu aluno na escola pública não tem acesso à tecnologia, ele não aprende a usar a tecnologia. Eu tenho alunos que até hoje nunca mexeram no Word. Você sabe do que eu estou falando, porque vocês estão em escola pública como eu, né? Então, é impossível, é uma desigualdade muito grande, estrutural, e realmente a gente tem que enfrentar tudo isso. E na saúde nem se fala. Olha a notícia, eu vou compartilhar rapidamente, que é fato, né? Você acabou de perguntar. Então, eu vou só compartilhar a tela rapidinho, para a gente dar uma olhada aqui, ó. São Paulo, cenário de São Paulo. Só essa manchete. Número de pacientes internados com Covid-19 sobe para 2.300 em São Paulo. Emílio Ribas, que é o hospital de referência em infectologia em São Paulo, nós temos uma unidade dele em Guarujá, tem 100% de ocupação na UTI. Dina, a coisa complicou. 100% de ocupação. Olha a fala do Davi Wippe, que é o coordenador do centro de contingência. Hoje tem 30 leitos de UTI no Emílio Ribas, os outros, e os 30 leitos estão ocupados. Vão abrir mais 20, mas num prazo de 2 semanas. Só que não dá para esperar, porque os pacientes continuarão chegando. Os pacientes continuarão chegando. Brasil, casos no Brasil. Vou compartilhar rapidamente aqui a tela. Eu coloquei aqui também os casos no Brasil. Casos de Covid no Brasil, em 15 de abril. Está aqui, aqui, ó. Em 15 de abril, a curva. Nós chegamos a mortes, 1.552 na terça-feira, dados consolidados, e até as 20 horas desta quarta, 28.746 casos confirmados, 1.757 mortes, nem atualizou o gráfico ainda. Aqui parou em 1.552. Crescimento exponencial. Nós estamos ainda no início da curva, né? No início da curva. E já entre aspas, em algumas unidades hospitalares, o Emílio Ribas é uma unidade importante, já é colapso. Já não tem mais espaço. Tá 100% de ocupação das UTIs. Vou mostrar o Guarujá. Vamos ver o Guarujá. Rapidamente aqui. Também um dado oficial da prefeitura, aqui do Guarujá. Boletim do coronavírus agora do dia 15 de hoje, 18 horas. 22 casos confirmados, aumentou em relação a ontem. 20 em isolamento social domiciliar, seguem 2 óbitos. 10 óbitos em investigação, aguardando o resultado de exames. 87 casos descartados, suspeitos 389, aumentou também, anteontem eram 307, já são 389 casos suspeitos, isso aqui é que chama atenção. 32 pacientes internados, 15 internados em UTI. 15 em UTI. Dina, sabe quantas UTIs a gente tem? Eu compartilhei essa tela, está compartilhada? Acho que não, né? Não estava, né? Deixa eu compartilhar rapidamente aqui. Perdão. Está aqui, ó. 22 casos confirmados em Guarujá, 20 em isolamento domiciliar, 2 óbitos, 87 descartados, 389 casos suspeitos, aumentou aqui. 32 internados, 15 em UTI. Ontem eram 14, anteontem eram 11. Óbitos em investigação, 10. Esses são dados oficiais da prefeitura de agora, às 18 horas. Nós tínhamos 10 leitos de UTI SUS em Guarujá antes da doença. Rapidamente, uma ação muito rápida do Hospital Santo Amaro, a prefeitura aceitou custear mais 10 unidades de terapia intensiva, eles montaram rápido mais 10, colocaram 6 em funcionamento, estavam aguardando terminar de ajeitar para pôr mais 4. Hoje nós já temos 15 internados em UTI, teoricamente nós só teríamos hoje ativos 20 leitos. Nós estamos chegando perto do colapso em Guarujá.
O hospital de campanha que está sendo montado, provavelmente mais 20 leitos. Vai colapsar. Vai colapsar. E a gente sabe quem vai morrer primeiro, né? Quem vai morrer, né? Porque a vulnerabilidade, né, e o acesso à saúde não vai acontecer. A pessoa não vai conseguir ser internada, não tem espaço, não tem leito. E quem acessa o sistema de saúde, o SUS, é o povo pobre. O rico tem um hospital particular. Tinha que abrir agora os hospitais particulares para todo mundo. A Espanha fez isso, né? A Espanha estatizou as unidades de UTI do país inteiro, de todos os hospitais, passou a ter um controle unificado. Nós estamos falando de um outro país, uma outra população, outro território, enfim. Mas a atitude foi essa. Estatizou, nesse momento de pandemia, todas as unidades de terapia intensiva, porque vai acontecer isso. Vai ter leito de UTI sobrando, talvez, para a rede privada, e não vai ter leito de UTI SUS. Só 550 municípios no Brasil têm UTI. 488 têm UTI pelo SUS, de 5.570 municípios. É uma realidade de extrema desigualdade, e a gente sabe muito bem que essa é uma realidade que está aí, está posta, apesar de termos tido governos progressistas, isso não mudou, não se alterou, mas a gente precisa reconhecer que nós estamos piorando esse cenário com essa complexidade. A Alexandra, ela pergunta aqui, por que as esquerdas só se unem no período eleitoral? Ela está perguntando. E está perguntando também como que a cultura pode transformar o cenário, esse cenário da periferia. E o Luiz, ele diz que isso é uma estratégia de pôr um bode na sala, uma nuvem de fumaça, para tirar a nossa atenção das suas perversas políticas públicas. Às vezes eles não estão pondo bode, né? Eles estão aproveitando que o bode entrou um bode, um elefante, e estão aproveitando para passar um monte de coisa na escuridão aí, desse momento de tensão que a gente está vivendo. O medo é muito grande, né? Mas, assim, eu queria juntar um outro elemento, a gente queria falar um pouco da questão do estupro, eu te pedi para falar um pouco sobre isso, fazer um cavalo de pau na discussão, para apresentar alguns dados, Dina. Perdão, tem um banner aqui na frente, eu vou tirá-lo. Aqui são dados de 2017 e 2018. Cidades da região, número de estupro. Aumento. Em quantos por cento aumentou o número de estupros aqui na região entre 2017 e 2018? Não é diferente de 2019. Guarujá, nós tivemos em 2018 73 casos. Né? Em todas as cidades praticamente houve aumento, nesse período, em 2019 também. Sobre esse tema, eu queria te fazer uma pergunta, porque tem aqui uma questão que é a pandemia das sombras. As mulheres e as meninas têm o problema dessa pandemia, da Covid-19, do coronavírus, mas tem também uma pandemia das sombras. Isso fala da ONU, né? A diretora executiva da ONU Mulheres, a Phunzile Mlambo Nkuka, afirma que, à medida que países relatam o crescimento das infecções e bloqueios por conta do novo coronavírus, mais linha de ajuda e abrigos para a violência doméstica estão informando demanda crescente. A violência está aumentando. É uma notícia. A violência está aumentando. A violência contra vulneráveis cresce durante a pandemia da Covid-19. Essa é a notícia agora do dia 13. O Papa fez um pronunciamento advertindo para o risco da violência contra mulheres pelo confinamento. E aí? Nas periferias, esse é um problema real. Esse é um problema que a gente consegue superar ou não. A Denise Pimenta, uma antropóloga da USP, ela disse que momentos como esse são especialmente críticos para mulheres. Muitas podem não fazer parte do grupo de risco, mas sempre farão parte do grupo de cuidados. A pergunta: quem cuida de quem cuida? Porque as mulheres cuidam de grande parte das famílias hoje, são elas que sustentam as famílias, principalmente as mulheres mais vulneráveis na periferia, nas famílias mais pobres. O Bolsa Família, inclusive, ele é acreditado na conta das mulheres, por uma questão de proteção mesmo, a que esse dinheiro chegue para a necessidade real das famílias, sobrevivência, e elas hoje estão vivendo nessa condição de serem, inclusive, mais vítimas ainda da violência, porque em momentos como esse, no isolamento social,
as vozes da periferia estão mais caladas ainda, né? Estão mais invisíveis ainda. Sim, a violência contra a mulher é estrutural, é sistêmica, é histórica, principalmente pela construção, né, do corpo, né, essa corpografia, né, corpografias racializadas do corpo da mulher negra, visto como objeto. A figura da mulher escravizada como objeto do seu senhor. Essa é uma imagem que, acho que sumiu a minha imagem aqui, né? Não. Voltou. Sumiu aí? Né? Não, tá indo, tá no ar. Tá. Então, essa imagem, essa leitura que se faz, né, da nossa história da escravidão, da violência, da fundação desse instituto jurídico da escravidão, e que permeia ainda a sociedade, coloca a mulher, especialmente a mulher negra, como objeto, né, um corpo objeto, um corpo abjeto. Então, é um corpo passível de todos os tipos de violência, seja violência física, seja violência sexual, psicológica, simbólica. Então, são várias formas de violência. Agora, com essa questão do confinamento, elas estão muito mais vulneráveis. Por quê? Porque a violência doméstica é uma realidade que toma aí todas as casas do Brasil, seja de mulher rica, ou seja de mulher pobre, seja de mulheres negras ou de mulheres brancas. Né? A violência doméstica, ela está dada aí. As mulheres têm suas narrativas e as denúncias que são feitas através da Lei Maria da Penha. Agora, as mulheres negras que não podem sair de casa, que tem um companheiro agressor, ou um filho, ou um primo, enfim, tem alguém da família que é agressor, e ela tem que ficar dentro dessa casa. Então, muitas mulheres, por exemplo, saem, uma forma também de se livrar de uma violência doméstica é sair e trabalhar. É passar o dia inteiro fora trabalhando. Mulheres que são babás, são faxineiras, são vendedoras ambulantes, né, estão desenvolvendo aí no subemprego, né, ganhando a vida no subemprego. E aí, agora, com o isolamento, elas têm que ficar em casa. E aí é fato, isso é fato. Tem estatística já que já está comprovada, e você mostrou que com o confinamento aumentou. O presidente usou de forma perversa essa narrativa para justificar que não tinha que ter isolamento social. E foi muito perverso e muito violento, porque ele não está preocupado com a violência, ele é uma pessoa que ele dissemina violência e ele incentiva a violência contra as mulheres. Então, ele usou toda essa narrativa e desses dados para dizer que, olha só, tá vendo como o isolamento social é ruim para as mulheres estão sofrendo mais. Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir muito agora, porque a gente, de fato, é o que a Organização Mundial da Saúde e todas as nações que estão sofrendo com a pandemia está fazendo, que é o isolamento, é o confinamento social e o distanciamento. Então, a gente precisa pensar como que a gente promove o isolamento das mulheres sem que elas sejam violentadas. Como que a gente pode promover essa narrativa do confinamento e do isolamento sem ser violentada e garantindo que tenha subsistência, garantindo que ela tenha recurso suficiente para estar em casa. A grande dificuldade nesse momento é conseguir transformar toda essa necessidade das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, em políticas. A gente sabe que o Congresso está trabalhando, a gente vê que alguns mandatos têm apresentado projetos visando a buscar medidas de proteção às mulheres ou de proteção econômica às pessoas que estão numa condição de necessidade, ou de proteção às empresas também. É óbvio que é uma preocupação de um país do tamanho do Brasil, também, evidentemente, né, para que elas não quebrem, para que se assegure o emprego das pessoas. Nós não fomos pegos de surpresa, né? Nada disso é surpresa. Tudo que está acontecendo já era esperado, que em algum momento explodiria. A gente sempre teve uma expectativa de que essa explosão viria exatamente da pressão, uma panela de pressão social que causaria uma efervescência
e que, entre aspas, né, a periferia subverteria essa ordem e faria uma revolução. Mas a revolução veio de outra maneira, ela veio de maneira invisível, né? Eu ouvi até o Eduardo Moreira falando esses dias, o vírus é invisível para uma bactéria que é invisível para a gente. E o nosso inimigo é invisível, mas ele pode ser um aliado também nesse momento para a gente tentar romper com essas barreiras e esses falsos dilemas. A luta pela vida, pelos direitos humanos, é fundamental. Não tem debate sobre isso, não tem discussão sobre isso. A proteção, a renda das famílias e o direito de sobrevivência digna das pessoas é um direito. Não existe discussão sobre isso. Então, onde é que nós estamos errando para que as pessoas estejam tão perdidas, Dina? Tão perdidas em relação ao que elas pedem? Porque é uma loucura ver pessoas saindo às ruas para pedir para voltar para o trabalho nos seus carros e conseguindo convencer pessoas de que a luta que elas estão fazendo é pelo direito de sobrevivência, como se os empregados, os funcionários, fossem a grande preocupação dessas pessoas que estão lá na rua fazendo suas carreatas, né? Onde a gente está errando? Está faltando uma atuação mais efetiva agora de divulgação, assim, da pandemia, né, do vírus, da letalidade. Está faltando essa divulgação nas periferias. Está faltando carro de som, está faltando material de divulgação, de conscientização. Porque muitos lugares aqui em São Paulo, as pessoas não se convenceram ainda da gravidade. Então, ainda está rolando baile funk, ainda está rolando festa, ainda está rolando... Eu falei com uma amiga agora à tarde que ela está horrorizada porque na rua dela teve 2 aniversários, né? As pessoas fazendo festa, saindo, feiras, enfim. Então, assim, junta a narrativa oficial do presidente da República, que fala isso cria uma narrativa, isso cria um convencimento, né, para as pessoas que o presidente está falando, então é isso. E a falta de divulgação real dos fatos, dos números, do que é o vírus, falta isso. Não adianta só a Globo passar o dia inteiro, a Globo News, não adianta, isso não adianta, porque, inclusive, a Globo tem uma narrativa sobre isso e a Record tem outra narrativa. Então, a Record vai mostrar os casos de pessoas que foram curadas para passar o pano para o presidente. A Globo vai mostrar pessoas que foram mortas, mas a Globo tem lá todo né, sua problemática, que é a Rede Globo, oportunista, fascista. Então, não adianta ser essas emissoras a passar essas informações, não são confiáveis. Tem que ter essa informação na periferia, e tem que ser o carro de som, tem que ser o lambe-lambe, tem que ser o panfleto, tem que ser as informações, tem que ser o olho no olho, tem que ter essa informação. As redes sociais agora, tem que chegar essa informação, de alguma forma. Eu sinto que não tem, eu sinto que as pessoas não entenderam a gravidade da situação. Esse grupo político que vai para a rua pedir para sair entendeu a gravidade, sabe muito bem que é grave, tanto é que não saíram dos seus carros, tanto é que não foram a pé. Esse grupo está pedindo para o povo da periferia sair, para ir voltar ao trabalho, porque é esse povo da periferia que sustenta a máquina econômica, né, que sustenta o Brasil. É esse povo, é o suor desse povo. Então, é esse povo que tem que voltar ao trabalho. Então, é muito grave tudo isso. Em relação à violência doméstica, eu queria também pontuar que é tão grave assim que a lei, muito antes de acontecer o que está acontecendo agora, a Lei Maria da Penha não protege as mulheres negras. Estudos mostram que o número de mulheres negras que são vítimas da violência doméstica, de assassinatos dos seus companheiros ou de alguém da família, aumentou nos últimos anos em relação às mulheres brancas. Então, a Lei Maria da Penha não protege as mulheres negras. Agora, as mulheres negras, elas são vítimas mais vezes. Então, ela é vítima da violência do seu companheiro e vítima também de um vírus que ela não vê, né? De um inimigo invisível, que é o vírus. Do inimigo que é o companheiro, que é o vírus, que é o Estado,
que não garante os seus direitos, né? O direito, a garantia dos direitos sociais, a alimentação, a saúde, enfim. Então, são vários enfrentamentos para esse grupo social, que são as mulheres periféricas. Ela está lutando contra vários inimigos. A gente sabe que lei não protege, né? Lei é a letra fria no papel. O que faz funcionar um sistema de proteção é a efetivação de uma política pública, que passa, inclusive, pelo que o Raton está falando aqui, a abertura nos finais de semana das delegacias de defesa da mulher. Na maioria dos municípios aqui no estado de São Paulo, elas não abrem. Isso é importante que aconteça. E eu acho que você já respondeu muito bem também a Alexandra. Ela disse, Bolsonaro, então, tinha razão, né? Ele estava certo ao dizer que o isolamento aumentava a violência. É só o contexto, né? Pelo que eu entendi, você também reforçou isso. Ele utilizou de forma perversa, ele inverteu, utilizou de forma perversa para jogar essa narrativa, porque aí a mulher que está lá na periferia, que é violentada, ela também vai acreditar no Bolsonaro. Se ela entendendo por essa frase, ela vai falar isso mesmo, eu não vou ficar aqui, né, sofrendo a violência dentro de casa, eu vou voltar. Então, ele confunde, ele está criando uma confusão mental, né, de comunicação na sociedade, nas redes sociais, ele está criando de forma, de propósito isso, não é nada porque o Bolsonaro é um bonachão, é um cara confuso, é um cara louco, doente. Não é isso. É estratégia. Bolsonaro é um genocida. É estratégia política. E muito. Eu li ontem à noite eu acabei lendo sobre uma entrevista que foi feita na sala de imprensa da Casa Branca pelo Trump. E ele montaram, a equipe dele montou um vídeo fazendo uma narrativa. Então, ele chamou a entrevista coletiva, olha que coisa, ele chama a entrevista coletiva e ele põe primeiro um vídeo para a imprensa que está lá reunida, ele tinha tomado umas porradas da imprensa em relação à inércia do governo no início da chegada da pandemia no território americano. Ele demorou muito tempo entre a primeira medida e as medidas mais efetivas de buscar o isolamento, enfim. Só que a primeira medida dele foi uma medida restritiva à China, aquela coisa ideológica, né? De vender para a população estadunidense que o problema vinha da China. Então, nosso inimigo, nós vamos combater, não vamos deixar a chinês entrar. E aí, por um outro motivo, também estratégico dele, ele proibiu a entrada de pessoas da União Europeia. Depois ele ficou um tempão sem iniciativa nenhuma. Quando a coisa pegou fogo, é que ele decidiu tomar algumas atitudes. Mas eles montaram um vídeo pegando recortes de falas dele e fizeram uma linha do tempo. E ele diz assim, viram como o presidente agiu rápido? Então, eles fizeram um vídeo enaltecendo as ações do Trump nos Estados Unidos, para tentar derrubar o argumento do New York Times, que tinha apresentado a tese de que o governo foi inerte e que, com isso, ele tinha as mãos sujas em relação a tudo que está acontecendo lá. E aí os repórteres estavam lá, e ele foi para aquela baixaria com o repórter, enfim, lembra muito bem o que aconteceu aqui. Então, assim, a desinformação é uma estratégia, faz parte desse projeto deles. E o Trump lá e o Bolsonaro aqui parece que agem de caso pensado, e um fazendo lá e o outro fazendo aqui. A impressão que dá é que eles seguem... A impressão não, né? Eu acho que tem muito claramente isso, né? Eles seguem a mesma linha. Um liga para o outro. Ligam pro outro. É bem isso, né? Faz isso agora que eu fiz aqui, deu certo. Não faz assim, porque aqui não deu certo, ou então faz diferente, e eles vão fazendo isso. Mas a desinformação é um problema grave para o nosso país. Eu queria, Dina, dizer que a gente está com 1h44 aqui. Isso, eu tenho que entrar em outra reunião agora. Eu só vou colocar a última fala do Newton, em respeito ao comentário que ele fez aqui. Nos anos 80, a esquerda falava com a periferia constantemente, formava grupos, tirava da periferia as forças para a luta. Com o passar do tempo, mais especificamente com a tomada do poder, os movimentos sociais da periferia foram esquecidos. O Raton comentou, a Darcy está dando uma boa noite para a gente, boa noite, Darcy. Eu queria te pedir para a gente fazer as considerações finais, te agradecendo muito por essa contribuição,
por esse nosso diálogo. Admiro muito o teu trabalho, reforço isso, te parabenizo pela tua atuação e te agradeço muito pela gentileza, pela generosidade de você estar aqui contribuindo com a gente, com esse diálogo, abrindo teu coração, trazendo informações, acima de tudo, para que a gente, nesse momento de pandemia, de isolamento social, que não seja um isolamento de ideias, que não seja um deserto de ideias, que a gente possa florescer ideias e de alguma maneira, né, tentar enfrentar toda essa dificuldade que a gente está tendo aqui. Muito obrigado, Dina. Te deixo livre aí para fazer tuas considerações. Agradeço, Walter, o convite, agradeço o Nilton, que fez a ponte, agradeço muito, muitas pessoas que participaram, o Sérgio, companheiro de vida, de luta, a Alessandra, Clara, enfim, várias pessoas, Raton, que eu conheço aí, que a gente atuou muito tempo junto aí no Guarujá, e continuo atuando, né, porque eu saí do Guarujá, mas eu sempre estou no Guarujá e tenho contato com essas pessoas todas aí. E eu quero dizer que assim, o momento é muito preocupante. O momento, eu acho que para além de preocupante, é desesperador, né? Para mim está sendo desesperador porque a gente sabe que o lugar da periferia, das comunidades pobres, das favelas, é o lugar da alta vulnerabilidade, é o lugar onde as pessoas estão, eu não sei se esquecida, né? Porque se for esquecido pelo Estado, a polícia não estaria nesses espaços, mas é o lugar da precariedade da vida negra, do negligenciamento, do total descarte da vida. E isso é desesperador, sabendo que esse momento que a gente está vivendo é um momento de aprofundamento das violências. E minha preocupação é muito grande com as mulheres negras das periferias que compõem esse espaço, que está no busão, no trem, na favela, nos lixões, que estão nas filas das prisões, que estão dentro das prisões, e que é com certeza é o lado mais fraco, né, dessa corda. E é desesperador. E eu peço e convoco até assim as pessoas que têm, né, que estão conscientes disso, que a gente possa se organizar, que a gente se organize nas suas diversas frentes de lutas que você atua, seja na cultura, como a Alessandra falou, como que a cultura pode, nesse momento de pandemia, agir. A cultura é muito importante. A cultura é um lugar, é um espaço, a arte, de revolução. Eu sou artista, e a arte, para mim, sempre foi esse lugar, o lugar de emancipação, o lugar da libertação, de libertar o meu corpo e de colocar a minha voz. Então, a arte, nesse momento, tem um lugar muito importante, sim, de preservação da vida. Então, vamos usar todas as forças que nós temos e todos os espaços que a gente puder falar. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acho que a gente tem que usar todos os espaços que a gente tiver que falar, e usar as redes sociais. Agora é isso, agora é esse momento de usar essa ferramenta, mas para construir rede, para que a gente possa, pelo menos, minimizar os impactos negativos que o novo coronavírus né, já está disseminado na sociedade. Eu estou muito preocupada, Walter, porque a minha atuação é uma atuação que dialoga muito com essa população, porque eu sou parte desse grupo, né, desse corpo coletivo, e também o meu trabalho é muito focado no sistema prisional, né, na forma como a justiça funciona e distribui vida e distribui morte, distribui liberdade. Então, eu sei que daqui a pouco as prisões estarão aí como um epicentro do vírus. E é muito preocupante isso. É muito preocupante saber que tem pessoas presas, que as prisões são superlotadas e que as pessoas não vão poder sair, né, de um lugar fechado, pessoas convivendo com baratas, com ratos, sem alimentação, sem acesso à água. Então, se a população das periferias, né, que é esse lugar no Guarujá, do Morro da Vila Baiana, do Morro do Macaco, né, da favela do Caixão, Vila Aura,
se as pessoas estão num lugar de alta vulnerabilidade, as prisões a gente pode, com certeza, saber que é um lugar da mais alta vulnerabilidade ainda, 3 vezes mais. Então, a gente pode esperar aí, de fato, um genocídio anunciado, né, que já está ocorrendo ao longo da nossa história, mas que agora é muito triste a gente ver essa realidade que o nosso país está passando, que o nosso povo está vivendo, né, que nós estamos vivendo, que a gente está sentindo na pele. E aí eu agradeço o espaço para falar isso. E posso voltar outras vezes, com certeza, e podemos também pensar também em outras construções, né, de redes de apoio. A gente está lançando várias vaquinhas para pedir ajuda, para comprar álcool gel, para fazer máscara. Eu sempre estou divulgando isso no meu Facebook, e fortalecendo aí com as redes que já existem. Com certeza, no Guarujá tem redes de apoio já acontecendo, seja a partir, né, dos partidos políticos de esquerda que atuam no Guarujá, quanto dos movimentos sociais. O Afroqueto tem uma atuação muito importante, a ida do nosso grande mestre, o Rafael, que deixou esse legado de luta. Esse legado ele está sendo continuado, né, pelas pessoas que compõem o Afroqueto, um grupo que eu acredito muito. Atuei junto com a Afroqueto, tive o prazer de trabalhar com a Afroqueto como atriz, aprendi demais, e acho que é um movimento importante no Guarujá que agora está mostrando aí, de fato, né, para que veio o Afroqueto. É isso, é construção de rede na periferia. E é importante que a gente tenha aí um olhar de esperança, né? Sem querer ser piegas aqui, mas a esperança nesse momento, a esperança pura, né? Do esperançar mesmo, né? Não do ficar aqui esperando que as coisas vão acontecer, mas esperançar é mais do que primordial nesse momento, e a gente precisa realmente dar as mãos, mais do que nunca, nós precisamos unir esses pontos, unir essas pontas, criar essas redes, fazer essas pontes levantarem-se novamente para que a gente possa atravessar esse deserto, que é um deserto duro, é um deserto árido, muito árido e perigoso, mas que ao mesmo tempo eu tenho certeza que se a gente conseguir olhar para frente com essa esperança e a gente conseguir pôr toda essa energia que temos em prol da defesa dos direitos humanos, da defesa do que é certo, do empoderamento das mulheres na periferia, da luta por menos desigualdade, da luta por uma economia mais solidária. Eu acho que esses são os caminhos que a gente precisa seguir. Dina, muito, muito, muito obrigado. Eu fico até emocionado de te agradecer pela oportunidade, porque a gente podia, nesse momento, estar curtindo a nossa família, né? A gente podia estar olhando para a gente mesmo, mas a gente está aqui tentando compartilhar, extravasar um pouco essas ideias, para que todos também sintam-se nesse momento acolhidos e que a gente também possa ter as nossas ideias acolhidas pelas pessoas. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, tá bom? Eu vou te convidar com Obrigada, certeza para a gente voltar aqui. Eu quero só dar um recadinho para o pessoal aqui. Eu não vou estar aqui amanhã, nem na sexta-feira, mas na semana que vem eu volto com o Vem para a Aula. Nós faremos o Vem para a Aula em intervalos um pouco maiores. Está tendo uma quantidade muito grande de informações na internet. Nós estamos cruzando informações aqui, disputando público, inclusive. Tem muita gente boa fazendo lives. A gente está terminando de preparar o calendário da próxima semana. Tem uma gente bacana que vai vir com a gente para a gente conversar aqui, para tentarmos superar esse momento juntos, ok? Então, a semana que vem a gente volta. Amanhã eu tenho uma novidade para vocês nas redes sociais. Fui convidado para participar de um projeto para escrever para um veículo de comunicação novo que está chegando aqui na região também. Sexta-feira tem o artigo no Assunto Cidade. Sábado ou segunda-feira temos o artigo no Diário do Litoral. Seguimos nas redes sociais. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência e pela audiência. Tchau.